Salve jogador, mais uma rodada de palpites para vocês. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal, link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Palpites dessa quarta-feira. Palmeiras vs Cerro Porteño, prognósticos. Em casa, Palmeiras nunca perdeu para o Cerro Porteño, 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Palmeiras é a equipe mais consistente da América do Sul, líder do Brasileirão com 6 pontos de vantagem, melhor campanha da história do clube. Cerro Porteño joga fechado e no erro adversário, vice-líder do Paraguai, forte em casa, mas fora de casa raramente cria muito, média de 0,8 gols por jogo longe de Assunção. Palmeiras marcou em todos os últimos jogos em casa na Libertadores, média de 2 gols por jogo. Prognóstico principal: Palmeiras para vencer. Palpites média confiança. Palmeiras mais 1,5 gols. Possível placar exato: 2-0 Palmeiras. Platense x Coquimbo Unido. Prognósticos. Fator casa pesa. Platense em casa costuma pontuar contra times visitantes de ligas vizinhas. Platense mais consistente em casa, defesa sólida, organiza bem o jogo e aproveita a pressão da torcida. Dificilmente perde por mais de 1 gol de diferença em Vicente Lopes. Coquimbo fraco fora. Na Liga Chilena e competições sul-americanas, vence pouco longe de casa, costuma jogar fechado e apostar em erros adversários. Prognóstico principal: Platense para vencer. Palpites média confiança. Mais 1,5 gols. Possível placar exato: 2-0 Platense. Cruzeiro x Flamengo, prognósticos. Flamengo é vice-líder, melhor defesa do país, só 13 gols sofridos, invicto a 5 jogos, melhor ataque fora de casa e elenco muito mais profundo. Cruzeiro forte no Mineirão, invicto a 4 jogos em casa, difícil de ser batido, mas enfrenta o time mais consistente do Brasil. Prognóstico principal: Flamengo com empate. Palpites média confiança, empate. Possível placar exato: 0-0 ou 1-1. Inter Miami vs León, prognósticos. Inter Miami com ataque de elite, Messi, Suárez e Busquets comandam o futebol mais produtivo da MLS, média de 2,8 gols marcados por jogo em casa. Leão sólido e perigoso no contra-ataque, vice-líder da Liga MX, defesa bem organizada, Dávila e Yairo Moreno rápidos nas transições, já eliminou times da MLS antes. Prognóstico principal: ambas marcam. Palpites média confiança, Inter Miami para vencer. Possível placar exato: 2-1 ou 3-1 Inter Miami. Orlando City x Atlético San Luis, prognósticos. Orlando City fortíssimo em casa, invicto nos últimos 5 jogos no Exploria Stadium, aproveitamento superior a 85%, pressão e clima pesam muito. Atlético San Luis fraco fora. Na Liga MX e competições internacionais, venceu apenas um dos últimos 5 jogos longe de casa, defesa sofre 1,6 gols, jogo fora. Prognóstico principal: mais 2,5 gols. Palpites média confiança, Orlando para vencer. Possível placar exato: 2-1 Orlando. Monterrey x Nashville SC, prognósticos. Monterrey fortíssimo em casa, invicto a 6 jogos no BBVA, melhor defesa da Liga MX, jogadores como Canales, Berterame e Gallardo em alta. Nashville fraco fora. Na MLS e Liga Escape, venceu só um dos últimos 5 jogos longe de casa, defesa sofre 1,4 gols, jogo e cria pouco ataque. Prognóstico principal: mais 2,5 gols. Palpites média confiança, Monterrey para vencer. Possível placar exato: 3-0 casa. Toluca vs FC Dallas, prognósticos. Fator casa pesa demais. Estádio de Toluca está a 2.660 metros de altitude, dificulta muito o jogo de times da MLS. Toluca fortíssimo em casa, invicto nos últimos 5 jogos no Nemésio Diz, a altitude atrapalha a respiração e ritmo dos visitantes já no segundo tempo.
Jogos abertos e com gols. 70% dos confrontos entre Liga MX e MLS nesta fase tiveram mais de 2,5 gols, ambos atacam e também erram na defesa. Prognóstico Principa, mais 2,5 gols. Palpites média confiança, Toluca para vencer. Possível placar exato, 3-0 ou 3-1 Tolucal. San Diego FC x Puebla, prognósticos. San Diego em casa, aproveitamento acima de 70% no Snapdragon Stadium, torcida e clima pesam a favor. Puebla em queda, sem vencer há 4 jogos, 8 gols sofridos nos últimos 5, defesa é a maior preocupação. San Diego cresce em casa, cria com frequência, aproveita espaços e costuma marcar cedo, média de 2 gols, jogo em casa. Puebla oscila muito, fora de casa venceu só um dos últimos 5, ataque marca pouco e defesa sofre com velocidade, exatamente o que o San Diego tem nas pontas. Prognóstico Principal, mais 2,5 gols. Palpites média confiança, San Diego para vencer. Possível placar exato, 2-1 San Diego. Los Angeles FC x Querétaro, prognósticos. LAFC é uma das forças da MLS, vice-líder, finalista de edições anteriores, elenco com qualidade internacional, Boanga e Lee Tillman comandam. LAFC imbatível em casa, 5 vitórias nos últimos 6 jogos no BMO Stadium, média quase 3 gols feitos, jogo, pressão e calor atrapalham times do México. Querétaro em queda livre, 3 derrotas seguidas, só 4 gols marcados nos últimos 5, sem vencer fora 5 jogos, defesa sofre 2 gols, jogo longe de casa. Prognóstico Principal, mais 2,5 gols. Palpites média confiança, Los Angeles para vencer. Possível placar exato, 3-0 ou 3-1. Seattle Sounders x Guadalajara, prognósticos. Seattle quase imbatível em casa, invicto nos últimos 4 jogos no Lumen Field, torcida, tamanho do campo e clima úmido atrapalham muito times do México. Guadalajara tradicional e experiente, elenco com valores altos, mas fora de casa tropeça com frequência, defesa sólida mas ataque demora a funcionar. Palpites Principal, mais 1,5 gols. Palpites média confiança, ambas marcam. Possível placar exato, 1-1. Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro, prognósticos. Bragantino impecável, invicto a 5 jogos, defesa com média de 0,4 gols sofridos por jogo, em casa venceu 3 seguidas e quase não perde. Atlético em crise profunda, 13 derrotas em 20 jogos, 31 gols sofridos, só 14 marcados, pior ataque e segunda pior defesa, fora de casa venceu uma vez. Prognóstico Principal, mais 1,5 gols. Palpites média confiança, ambas marcam. Possível placar exato, 1-1. Tigre vs Montevideo City Torque, prognósticos. Tigre cresce em casa, estádio pequeno, gramado curto e pressão da torcida atrapalham muito times visitantes, costuma marcar cedo e dificultar a saída de bola. City Torque joga aberto mas sofre, 4/5 jogos recentes com mais de 2,5 gols, ataque veloz cria oportunidades, mas a defesa deixa espaços constantes. Palpites Principal, mais 1,5 gols. Palpites média confiança, ambas marcam. Possível placar exato, 2-1 casa.